Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal e eu sou a Aline do canal Clareia. E nesse vídeo nós vamos falar sobre um povo que tinha como costume, entre outras coisas, esfolar seus prisioneiros de guerra. E depois eles expunham essas peles arrancadas em um lugar estratégico, causando cada vez mais medo, fama e terror. E o porquê que um profeta teve que passar 3 dias e 3 noites num verdadeiro inferno. Um dia, Deus falou com um homem chamado Jonas. Deus disse para ele ir até uma cidade chamada Nínive, uma cidade assíria. E Jonas deveria pregar nessa cidade, alertando a população que a maldade deles tinha chegado até o Senhor. Mas o que Jonas fez foi o contrário do que Deus havia ordenado. Ele resolveu fugir da presença do Senhor para uma cidade chamada Tarsis. E para isso ele foi até uma outra cidade chamada Jope, onde ele encontrou um navio que iria para Tarsis. Então ele pagou a passagem e embarcou. Porém, durante a viagem, começou a cair uma tempestade tão violenta que parecia que o navio iria arrebentar, a ponto de todos os marinheiros ficarem com medo e cada um começou a clamar ao seu próprio Deus. E eles começaram a atirar as cargas do navio para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão do navio. E o capitão, inconformado, foi tirar satisfação com ele e perguntou como que ele poderia estar ali dormindo em meio àquela tempestade. Então disse para ele se levantar e clamar ao seu próprio Deus. Então, os marinheiros tiveram uma ideia. Eles pensaram em lançar sortes para descobrir quem seria o responsável por aquela desgraça que estava acontecendo. E quando eles fizeram isso, a sorte caiu sobre Jonas. E aí eles foram perguntar para Jonas o que estava acontecendo. E aí ele respondeu assim: "Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra." Então, quando os homens ouviram isso, ficaram apavorados. E eles estavam inconformados e perguntaram: "O que você fez?" Porque sabiam que ele estava fugindo de Deus. Mas por quê? Jonas preferia ser jogado no mar do que obedecer à ordem clara do Senhor. Na verdade, o profeta tinha plena consciência de quem eram os assírios e o que eles faziam. Eles eram guerreiros temíveis e utilizavam técnicas violentas em batalha. E além disso, eles tratavam os prisioneiros com extrema brutalidade. E esses fatos nos dão uma pista sobre o motivo de Jonas não querer ir até Nínive pregar a palavra do Senhor. O motivo dessa relutância e até aparente má vontade do profeta. Ele tinha receio de que o povo se arrependesse. Para entender melhor, vamos voltar um pouquinho no tempo. A história dos assírios começa na cidade de Assur, que foi fundada por Assur, filho de Sem, neto de Noé, às margens do rio Tigre, na Mesopotâmia. Eles formaram uma sociedade extremamente militarizada. Foram conquistando toda a Mesopotâmia, além da Palestina, do Egito e também parte da Pérsia. Eles eram conhecidos pelas suas táticas de batalha, pelas armas de cerco e ótimas armas de ferro. E como eles conseguiam também articular muito bem o uso de soldados de infantaria, de cavalaria e os seus arqueiros durante a batalha. Os soldados vencidos poderiam sofrer mutilações, como ter os olhos, narizes, dedos e orelhas arrancados. E eles também empalavam pessoas. E os próprios reis assírios eram os chefes guerreiros e eram auxiliados no seu governo por uma elite militar. Então, os assírios são reconhecidos pelos historiadores como os criadores do primeiro exército organizado do mundo. E como já foi dito, o saque, a destruição e o massacre eram táticas comuns. E quando eles conquistavam um território, também era uma tática deles fazer o deslocamento da população conquistada, enviando os prisioneiros para diferentes partes do império. Isso, na verdade, acabava diminuindo bastante as tentativas de rebelião. Foi infelizmente isso que acabou acontecendo com o Reino do Norte,
com Israel. E apesar de toda essa história militar, o rei assírio Assurbanipal foi o responsável pela construção da famosa biblioteca de Nínive. Ou seja, eles também eram espertos e estratégicos e haviam desenvolvido tecnologia. Por exemplo, eles tinham carros de guerra. Só que se eles encontrassem um rio no caminho, eles inflavam bolsas de couro de ovelha, e assim eles conseguiam fazer a travessia. E por isso também eram tão terríveis em batalha. E a cidade de Nínive era a capital desse império. E foi para esse povo que Deus havia enviado Jonas, com uma mensagem de arrependimento. E voltando à história de Jonas, lembra que ele disse que os marinheiros deveriam jogá-lo ao mar? Eles tentaram de tudo para remar de volta à terra, mas a tempestade só piorava. Então eles acabaram jogando Jonas ao mar mesmo. E a palavra diz que eles fizeram isso com muito temor, ao ponto de oferecerem até um sacrifício a Deus. Mas Jonas não contava que o Senhor mandaria um grande peixe, engoliu ele. E 3 dias e 3 noites era o tempo que os antigos pensavam que era necessário para alguém voltar do inferno. Mas teve um momento que ele orou ao Senhor. O Senhor dá ordens ao peixe e ele vomita Jonas em terra firme. E aí não tem jeito. Jonas acaba indo até Nínive. E ele começa a pregar lá. A palavra diz que Nínive é uma cidade bem grande. Então demora 3 dias para ele percorrer a cidade com essa mensagem. Olha o que ele diz. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Essa era a mensagem que Jonas pregava. Sabe o que aconteceu? Os ninivitas creram em Deus. E eles proclamaram um jejum. E diz que todos, do menor até o maior, se vestiram em roupas de saco, que é uma forma de humilhação. E quando essa notícia chegou até o rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu o pano de saco e se sentou sobre cinza. Esse arrependimento era genuíno. No capítulo 4 de Jonas, a palavra diz que ele ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Porque o povo havia se arrependido, Deus havia perdoado esse povo. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida. Jonas estava tão descontente que pediu para que Deus tirasse a vida dele. E Deus ainda conversa com Jonas, argumenta com ele. E ele acaba ensinando Jonas através de uma lição. A palavra diz que Jonas se senta num lugar a leste da cidade e constrói um abrigo ali. E era um lugar estratégico, porque ele queria esperar para ver o que aconteceria com a cidade. E aí, o Senhor Deus faz crescer uma planta que começa a fazer uma sombra ali, que ajuda bastante com o calor. Então Deus manda um bicho que come a planta e a planta acaba secando. Ficou tão quente que Jonas estava a ponto de desmaiar sem aquela sombra daquela planta. Com isso, ele até desejou morrer. Mas Deus disse a Jonas: você tem pena dessa planta. Embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Bom, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E lembrem-se de dar o like, compartilhar e se inscrever no canal. E até o próximo vídeo.